Hoje é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. A data foi instituída em novembro de 2007 com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de uma prática que pode salvar muitas vidas. Em 2014, Elaine descobriu que estava com a doença de Chagas, uma infecção causada por um parasita que pode afetar o coração. O diagnóstico marcou o início de um período de muitas dificuldades e a solução era um transplante. O procedimento foi feito em outubro de 2015 e um doador salvou a vida dela. Eu quero ir para casa porque eu tô vendo que eu não passo dessa noite. E realmente eu tinha sentido que eu não passaria daquela noite. Mas foi quando ele pegou na minha mão e falou, te acalma, porque a equipe de captação está indo para captar o seu órgão, que apareceu uma oferta de órgão que tudo indica que é compatível com você. Aí ali foi um alívio muito grande, um bálsamo para mim, e aí eu aguardei a resposta dele, só que aí mais tranquila, eu consegui descansar um pouco, e acordei com os enfermeiros falando para eu tomar um banho para me preparar para a cirurgia, porque o órgão era compatível. Para ser doador no Brasil, não é necessário deixar nenhum documento por escrito. Basta comunicar previamente esse desejo à família. Um único doador pode salvar a vida de até 8 pessoas e mais de 90% dos procedimentos são realizados pelo Sistema Público de Saúde. Apesar do grande volume de cirurgias realizadas, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão no Brasil ainda é grande, 41 mil. A situação piorou com a pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil manteve os programas de transplantes durante a crise sanitária, mas teve redução de cerca de 40% nos procedimentos. De janeiro a julho de 2019, foram realizados 15.827 transplantes e no mesmo período do ano passado foram 9.952. Elaine faz um apelo para que outras vidas como a dela sejam salvas. A gente hoje trabalha nisso, na cultura doadora, na questão da conscientização da doação de órgãos, porque eu sou resultado do Sim para Doação. Em fevereiro deste ano, a Lei dos Transplantes de 1997 completou 24 anos. Depois que o Sistema Nacional de Transplantes foi criado, o processo de doação está mais seguro no Brasil. A fila de espera para transplantes é única, o que facilita o controle e evita que pessoas com maior poder aquisitivo sejam atendidas primeiro. A preocupação em identificar e punir qualquer tipo de tentativa de comércio de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo humano para transplantes está expressa na lei. Atualmente, tramitam no Senado Federal propostas que modificam essa legislação para incentivar ainda mais a doação de órgãos. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o juiz Paulo Fadigas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também é membro da Comissão Judiciária Interdisciplinar sobre Tráfico de Pessoas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Doutor Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Bom, desde 1997 nós temos uma lei que versa sobre a doação de órgãos e tecidos. Quase 25 anos dessa lei em vigor. Qual é o balanço que o senhor faz? O Brasil é avançado do ponto de vista jurídico quando a gente fala em doação com segurança? Sem dúvida alguma, antes da lei, que sofreu várias alterações, umas 4 alterações bem profundas, antes dessa primeira lei, nós tínhamos um mercado muito vivo, principalmente de rins e de arcadas dentárias para as faculdades de medicina, e também tínhamos o comércio de córneas. Então, os principais tecidos comercializados, que ainda são no mercado internacional, Nepal, ainda existe o comércio de rins, acontecia isso no Brasil. Agora, graças à eficácia da lei, isso é praticamente zero. O Sistema Nacional de Transplante, ele foi criado com essa lei também, em 1997. Quais os avanços a partir desse sistema? Ele já existia, mas ele foi oficializado com a lei. Isso permitia, nós estamos dizendo, numa época que o SUS era ainda recente, né?
porque em 97 não tínhamos muito tempo de SUS, mas já havia o SUS. O problema é que não tínhamos uma punição se a pessoa saísse da fila. Então, um dos princípios que anima a lei é justamente o da fila única, que impede que pessoas de maior poder aquisitivo furem a fila ou obtenham de alguma outra forma. Isso daí foi muito efetivo, porque há uma série de atos que têm que ser comunicados antes da realização do transplante. Tem que haver ou da doação, tem que ter 2 médicos. Uma coisa muito interessante que veio com essa lei foi que a autorização para fora da família, né, ela necessita de um ato judicial, precisa de autorização judicial. O que hoje ainda acontece quando há companheiros que não são casados entre si. Esses companheiros eles são obrigados a procurar o judiciário para a doação, só nessa hipótese. E isso inibiu grandemente. Eu, nos últimos 20 anos, não vi mais esses atos clandestinos. Bom, hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Quais são os principais entraves na avaliação do senhor para que a gente tenha o maior número de pessoas doando? Eu li algo em torno da recusa das famílias, às vezes por falta de informação. O senhor acredita que a informação ela pode fazer com que a gente alavanque esses números? Um estudo da Universidade Federal de São Paulo, salvo engano meu, diz que esse problema não ocorre só no Brasil, é mundial. Primeiro, pela incompreensão da morte encefálica, porque você vê aquele corpo ainda respirando com as funções vitais, mas não é o momento em que seria adequada a doação, mas a família observa ainda esses atos neurovegetativos. A falta de preparo das equipes, porque nós temos que observar que o Brasil é um país continental, nem sempre vai ter uma equipe disponível, devidamente preparada, e principalmente questões ético-religiosas, que ainda interferem na doação dos órgãos, tecidos e do sangue. Muitas pessoas têm medo, né, de colocar ali que é doador de órgãos ou divulgar essa informação, porque tem medo, receio de tráfico de órgãos, né? Como o senhor bem ressaltou, isso quase não ocorre mais no Brasil. A gente sabe que os criminosos acabam burlando, né? Mas isso é uma realidade que definitivamente não faz parte mais aqui do nosso país, doutor Paulo. Não faz parte. Então, se quem quiser doar o órgão e achar que o seu órgão vai ser comercializado, isso praticamente não existe. O problema é que nós julgamos a colheita pela praga. Os pouquíssimos casos, entre milhares e milhares de óbitos que ocorreram, eles transmitem uma imagem equivocada de que aquilo acontece, de que aquilo é frequente. Não. Assim, em todos esses casos que teve em razão do Covid-19, não houve nenhuma notícia de transplante ilegal. Porque foi progressivo. No início, se parou o transplante, depois o transplante ilegal, depois parou-se a comercialização de órgãos de pessoas, de moradores de ruas, pessoas sem registro. Então, hoje, nós estamos num estándar igual a qualquer outra nação desenvolvida. Então, a pessoa não tem que ter esse temor. Para a gente finalizar aqui, o senhor integra a Comissão Judiciária Interdisciplinar sobre o tráfico de pessoas. Como é que vem sendo o trabalho de vocês no âmbito do CNJ nessa comissão? As comissões são essenciais para que nós mantenhamos um diálogo interinstitucional, porque muitas das vezes as ações falham ou ocorre retrabalho quando não conhecemos as demais instituições e principalmente o papel delas. Esse contato, essa gestão de um órgão perante o outro facilita em muitas nossas ações e principalmente evita que, às vezes, a vítima passe por um processo que a gente chama de revitimização, porque já fazemos encaminhamentos corretos. Porque no enfrentamento do tráfico, e o de órgãos é um dos ramos do tráfico de pessoas, nesse enfrentamento é importante nós conhecermos todas as instituições, porque assim como a criminalidade conhece todos nós da rede temos que conhecer os seus elos, possibilitando assim umas soluções muito rápidas e fáceis,
Questões que, se fosse pela comunicação oficial, oficiosa, demoraria semanas e meses, nós, em poucos minutos, conseguimos solucionar. Excelente, doutor Paulo Fadigas, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Muito boa tarde a todos.